Boa noite, o meu nome é João, tenho 41 anos de idade, sou casado e tenho 3 filhos. Eu moro em Juazeiro, na Bahia. Em 2013, eu tinha uma van Sprinter, no qual eu a usava para trabalhar com viagens em geral. Foi neste ano que a minha vida mudou completamente. Eu tinha 10 anos de experiência no mercado. Tudo começou quando eu estava retornando de uma viagem no qual eu havia feito para Fortaleza. Eu estava retornando para Juazeiro. Era a viagem de retorno para minha casa. Após 3 horas de viagem, eu me deparei com um carro parado no acostamento com um pisca-alerta ligado. Isso era 2 horas da manhã. Eu vi uma mulher loira, toda descabelada, para fora do seu carro e com uma criança no colo. Eu fui para o acostamento, parei o meu carro, sinalizei e em seguida eu fui socorrer aquela mulher, pois a mesma estava com o neném em seu colo, em uma madrugada fria e sozinha. Chegando próximo à mulher, percebi que a mesma estava com uma máscara em seu rosto. Eu levei um baita susto. Quando eu a perguntei o que havia acontecido com o seu carro, a mesma me respondeu, com um tom de felicidade: Não aconteceu nada com o meu carro. O carro está ótimo. Em seguida, ela deu uma gargalhada. Eu fiquei sem entender aquela mulher. Foi aí que eu a perguntei: Ué, então por que você parou o seu carro neste escuro, a essa hora, e com uma criança recém-nascida no seu colo? Isso aqui é muito perigoso. Você tá doida? Ela me olhou e em seguida ela me perguntou: Que criança você está vendo? Eu a questionei na hora: Que criança? Essa criança aí do seu colo. Ela deu mais uma gargalhada, tirou a fralda do rosto da tal criança e, para minha surpresa, era uma boneca ao invés de uma criança. Eu fiquei muito assustado com aquilo tudo. Aquela maluca estava com uma boneca em seu colo, em meio à escuridão, com seu carro no acostamento. Quando em seguida, um homem veio pelas minhas costas e colocou a sua arma em minha cabeça. Ele cobriu a minha cabeça com capuz e em seguida me amordaçou e me amarrou. Eu fui colocado para dentro de um porta-malas do carro da tal mulher maluca. Eu estava sendo sequestrado por aquele casal. Depois de um certo tempo, dentro do porta-malas do carro, eu percebi que eu estava sendo levado para um lugar de terra batida. Meia hora depois, o carro parou. A tal mulher mascarada abriu o porta-malas do seu carro para que eu pudesse sair. Ela me conduziu para uma sala e lá tirou o capuz do meu rosto. Eu estava bem assustado. O tal homem estava mascarado também e a sua arma estava apontada para a minha cabeça. Eu estava em um quarto escuro. O tal homem levou meu telefone com ele. Na verdade, eu estava em um lugar desconhecido, no meio do nada e sem um meio de me comunicar com a minha família. Passei a noite todinha em um quarto, trancado, com fome, com sede e sem dormir. Como que eu iria conseguir dormir naquela situação? O dia seguinte chegou. Eu percebi que havia chegado mais algumas pessoas no local
onde eu me encontrava preso. Eu estava tentando escutar, de alguma forma, a conversa. Foi quando do nada eu consegui escutar claramente que eles iriam retirar os meus órgãos para a venda no mercado negro. Após escutar aquilo tudo, eu entrei em desespero. Eu tinha que sair dali. Eu tinha uma vida pela frente. Eu tinha que voltar para a mulher e os meus filhos. Eu escutei também que uma equipe viria às 8 da noite para fazer a tal cirurgia de retirada dos meus órgãos. Eu clamava a Deus para que Ele pudesse me tirar daquele lugar, pois eu não poderia morrer daquele jeito. Quando foi umas 6 horas da noite, eu percebi que o ambiente no qual eu estava havia silenciado, e aquilo estava me deixando maluco. Foi quando eu comecei a arrumar um jeito de sair daquele local. Pouco tempo depois, eu percebi que não havia uma forma de sair de lá. Eu não tinha mais lágrimas para chorar. Foi quando, de repente, eu ouvi um barulho de um tiro dentro da casa. Eu levei um baita susto. Pouco tempo depois, a porta de ferro da sala no qual eu estava havia sido destrancada. Eu comecei a chorar. Eu estava em pânico. Passaram-se alguns segundos e ninguém havia entrado no quarto onde eu estava. Eu estava no desespero. Olhei para o relógio e vi que eram 6h33 da noite. Era quase a hora do pessoal da cirurgia chegar para a retirada dos meus órgãos. Tomei coragem, fui até a porta de ferro e, para minha surpresa, a porta de ferro estava destrancada. Abri a porta no desespero e me deparei com uma sala de cirurgia clandestina. A sala era bem grande e havia uma estátua do Baphomet no centro. O seu piso era xadrez. A sala era muito bizarra. No canto tinha um cara morto com um tiro na cabeça. Eu saí daquele lugar desesperado. O local estava escuro. A visibilidade estava muito ruim. Foi quando eu tomei a decisão de correr por uma trilha que eu havia encontrado. Corri como um louco pela trilha. Eu fiquei mais de 24 horas no meio do mato, tentando achar a estrada ou alguma casa ou alguém para eu pedir ajuda. Neste meio tempo, eu ouvia vozes no meio da mata. Eu ouvia gargalhadas. Eu não sabia se eu estava ficando louco ou se de fato eu estava escutando aquilo tudo. Foi quando eu escutei um barulho de carro passando distante dali. Pouco tempo depois, mais barulho de carro. Dava a entender que eu estava próximo à pista. Corri em direção ao barulho e, para minha surpresa, eu cheguei na estrada. Eu estava exausto, sem forças, e comecei a gritar, pedindo ajuda. Ninguém parava o carro para me socorrer. Foi quando eu percebi que seria em vão a minha tentativa. Ninguém iria parar para um desconhecido em meio a uma estrada escura e deserta. Foi por sorte que, depois de uma longa caminhada, eu encontrei um posto de gasolina. E, chegando lá, eu pedi ajuda aos frentistas, que imediatamente ligaram para a polícia. Dei graças a Deus que eu estava salvo. Estamos em 2022 e, acredite, o meu caso não foi solucionado. Segundo a polícia,
Eles não descobriram nada sobre o meu caso. Infelizmente, eu irei morrer com várias perguntas a serem respondidas. Quem era o casal que me sequestrou? Quem são estas pessoas macabras que estavam querendo abrir o meu corpo para a retirada dos meus órgãos? Quem foi a pessoa que entrou no cativeiro e matou o cara que estava vigiando o local e que em seguida abriu a porta para eu fugir? Para onde levar o meu carro, pois até hoje eu não o encontrei? E por que havia uma estátua do Bafomé dentro daquele local? São perguntas como estas que ficarão sem respostas neste mundo coberto de pessoas malignas e doentias que são dominadas pelo mal.